Sou Vitória. Pronto. Amém. Microfone funcionando. Não está mais o senhor aí. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, mais uma vez nesta noite. Noite de bate-papo, Hoje são 6/2/2024. Eu quero já agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Estamos aqui dando início mais uma edição do nosso bate-papo com o pastor Afonso, conhecido como podcast. Eu quero já agradecer a sua companhia, você que tem nos ajudado com as suas intercessões, com os seus compartilhamentos, com os seus likes. Obrigado de verdade, que Deus possa recompensá-lo, né? Você que tem curtido, uma curtida, a honra e a glória é dada ao nosso Deus, mas não deixa de ser um incentivo. E estamos aqui mais uma vez com a presença do nosso querido e amado, nosso pastor Sandro, Amém, né? pastor. Da igreja Ministério Restaurando Vidas. Ministério Restaurando Vida, a qual o próprio é o presidente da mesma. Quero já agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Sueli, a esposa do Senhor. Amém. O Senhor, mandar um abraço também para o Papeito, que às vezes eu esqueço também. Mas enfim, hoje estaremos tratando da intercessão, né? A importância da intercessão. E será uma bênção. E eu quero te pedir, compartilhe, se inscreva, aperta lá o sino para que você possa ficar por dentro de todas as notificações desse canal. E enfim, tem sido uma bênção e o povo de Deus tem sido alcançado por misericórdia. Vamos estar orando. Vou pedir ao pastor para estar fazendo essa oração de abertura para darmos início a esse bate-papo com o pastor Afonso, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos. Oremos ao Senhor. Deus, diante da tua presença, nós queremos a ti neste instante elevarmos a nossa voz em oração, pedir ao Senhor o perdão pelos pecados cometidos por nós ao longo deste dia. Ó Deus, crendo na misericórdia do Senhor e no poder do sangue de Jesus. Também somos gratos, Senhor, ó Deus, porque fomos alcançados por meio da fé, meu Deus, para assim estarmos falando um pouco do seu amor. Tome em tuas mãos a direção, tome em tuas mãos a primazia deste trabalho, continua a abençoar o teu filho e que em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra possa alcançar um número, meu Deus, infinito de almas para louvor e glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pronto. Eu quero já deixar a palavra com o senhor meu, pastor. Amém. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém, pastor. É gratificante, né, podermos mais uma vez estarmos tendo a oportunidade de falarmos, né, acerca do reino de Deus. Era para estarmos aqui às 18 horas, sim, mas aprove ao Senhor, né, estarmos iniciando agora. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. No final deu tudo certo. Graças a Deus. Não é isso? E nós iremos falar um pouco sobre a importância da intercessão. E eu quero estar assim me baseando no livro de Daniel, né, capítulo 9. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 1, né, iremos ler até o 3, onde o profeta ele vai dizer: no primeiro ano de Dário, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco de cinzas. Amém? É forte. É um texto, né, pastor, que ele é bem conhecido de cada um de nós. E aqui Daniel ele vai nos mostrar, né, o quanto é importante a igreja, né, os irmãos em Cristo, né, ter uma vida de intercessão, né? Ou seja, Daniel sabia do que estava reservado para Israel. E sabendo que iria se cumprir aquela situação, aí Daniel ele vai entrar em intercessão para com Deus.
Então, muitas das vezes, nós hoje estamos perdendo batalhas porque deixamos a prática da intercessão. Né? E a Bíblia ela está repleta, queridos que nos ouvem, né, de histórias verdadeiras de homens e de mulheres que alcançaram o favor da parte de Deus por meio da intercessão. Agora, precisamos deixar bem claro que intercessão é uma oração mais fervorosa. Observe que o texto ele vai dizer que ele virou ou colocou a face dele diante do Senhor e foi buscar ao Senhor com oração e com súplicas. E ele ainda vai atribuir o jejum e a vestimenta de saco de cinza que simbolizava a humilhação. Isso. Então, nós observamos que a intercessão ela é um pouco mais além daquilo que nós estamos acostumados como oração. Né? Eu me levanto de manhã e apresento ali o meu dia a Deus e vou, né, tocar a minha vida de uma forma comum. Não, a intercessão é algo a mais. 90% das intercessões é mais voltada para alguém, né? Pronto. Entendeu? Não é assim? Exatamente. Eu creio assim, a pessoa se esvazia mais dele. Exatamente. Esquece dos seus interesses, né? Pronto. Levante vai interceder, vai interceder por Maria, vai interceder por José, que vai passar por uma cirurgia, tipo isso? Mas... Sim. Também. Né? Também. A intercessão ela tem também esse fundamento. Né? Ela tem também esse objetivo. Observemos que o intercessor, ele geralmente desaparece. Não existe essa ideia de eu sou intercessor e eu saio tocando trombeta. Na verdade, no reino não é para existir isso. Né? Tanto é que há um texto que nos diz que aquilo que você faz com a mão esquerda, esconda à direita. Né? Não toque trombeta. Não é isso? Então, o intercessor é justamente isso. Eu não preciso estar falando a todo mundo que eu intercedo pelo pastor Afonso. Não. A minha intercessão, quem tem que saber é Deus. É Deus que tem que vir além. Entendeu? É Deus que tem que estar presente no meu momento de intercessão. Sem querer fugir do assunto, eu creio que não vai fugir. Daniel aí tá no palácio? Nessa época aí, né? Sim. Tá no palácio, sim. Ou seja, ele se esvazia. Ele se esvazia de si. Ou seja, ele compra dores, é isso? Exato. Ele vai saber, na verdade, porque aqui a grande guerra de Daniel aqui era quando seria completado os 70 anos. Sim. Entendeu? Então, essa revelação dos 70 anos causou dentro dele uma angústia. Meu Deus, Então ele foi para um embate. Ele foi para a intercessão. Não era nem o tempo dele. Exatamente. Né? Que fala do tempo, né, futuro. Então ele vai. Né? Ou seja, o intercessor, ele é uma pessoa que ama. Ama o seu próximo. O intercessor, quando a gente fala um intercessor, né, nós precisamos deixar bem claro que não é desqualificando outra pessoa. Sim. Né? Na verdade, a questão de não ter, né, irmão ou alguém favorito é uma prática cristã. O mandamento vai dizer: ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Então, assim, o cristão em si ele não pode ter ninguém como favorito. Ele tem que amar a todos da mesma maneira. É verdade. E o intercessor entra por essa linha também. Até porque o intercessor ele é cristão. É verdade. Né? Ele crê em Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, eu como intercessor, um exemplo, eu como intercessor, eu não posso escolher por quem eu vou interceder. Né? Quem nunca teve e quem é intercessor sabe, né? Você está muitas das vezes no seio da sua família durante a madrugada e você é impulsionado pelo Senhor a interceder por alguém. Definição de intercessão? Intercessão, a definição, pastor, de uma forma resumida, é justamente isso. É uma oração mais fervorosa. Né? E o intercessor ele precisa entender. Ele vai mexer, entre aspas, ele vai mexer, entre aspas, falando, a colmeia de abelha. Ele vai botar a sua mão numa casa de moribundo.
qual é a diferença do clamor para a intercessão? Não, o clamor, Porque pode falar. o senhor disse que ele se esvazia, né? Isso, né? O Aquele intercessor, momento que ele está ali ele se derrama, né? Mas ele vai clamar, clamando. ele vai clamar, né? A intercessão, de fato, é um É clamor, isso, né? mais fervoroso. Mas justamente. Estávamos conversando agora há pouco Sim. de alguns exemplos. Qual você queria te adiantar aí no seu texto? Pastor, tem um exemplo muito clássico. Eu amo, né, esse texto, né, Atos dos Apóstolos vai dizer que Pedro ele estava preso. Né? Verdade. Me parece que No outro dia, a sentença já estava era decretada, né? Tiago já tinha sido morto. já como exemplo que o negócio Exatamente, ia ser feio, né? pronto. Tiago foi morto. O negócio Deixa Pedro preso até para criar um pânico. Mas o que é que vai, na verdade, livrar Pedro? O texto diz que havia uma igreja reunida na casa de uma irmã, Ora, Maria, mãe de João Marcos, orando, ou seja, intercedendo rapaz, por Pedro. rapaz. Então, assim, queridos, a sua intercessão, ela pode livrar alguém da morte. A sua intercessão, ela pode levar a cura para alguém. A sua intercessão, ela pode transformar a vida de uma família. É verdade. A sua intercessão, a minha intercessão. A sua intercessão, ela pode mudar o caos na sua rua, pode mudar o caos no seu bairro, pode transformar a sua nação. Então, isso é fato. Por isso que eu digo, por que nós hoje estamos perdendo algumas batalhas? Seio de família, né? Como o senhor gosta muito de usar, né? Quantas famílias estão em guerra? E às vezes, no meio dessa família, tem ou um familiar que serve a Jesus, ou um parente que serve a Jesus, mas a gente se esconde. Eu vou orar. E às vezes não é só a oração, às vezes é preciso a intercessão. Às vezes é preciso o trabalho do jejum. Tá entendendo? E aí o texto vai dizer, pastor, que no outro dia como força de expressão, né, mas o anjo vai visitar Pedro. E Pedro vai ser liberto. E o texto diz que quando Pedro chegar na casa da irmã, as irmãs estavam lá orando. As irmãs estavam intercedendo por Pedro. A resposta rápida. A resposta. Resposta rápida. Então, Quando o senhor falou aí, pode falar. quando o senhor falou aí, pode salvar uma nação, eu me lembrei de Abraão. Né? O senhor pode explicar melhor para mim? Abraão, no texto lá de Gênesis, né, é Sodoma e Gomorra, que é um outro texto que é muito clássico. Né? Sodoma e Gomorra era aquela sociedade completamente corrompida, mas tinha Ló. Mas Abraão, pastor, ele vivia uma vida sossegada. Igual a Daniel. Estou em paz. Mas aí quando ele recebe do Senhor, né, a revelação de que Sodoma e Gomorra seria destruída por causa do seu pecado, e aí cumpre-se aquele texto que vai dizer assim que o salário do pecado é a morte, de Romanos, já estava se cumprindo lá. Paulo escreve cá atrás, né, anos e anos depois, Paulo vai escrever o salário do pecado é a morte, mas porém a sociedade antes de Paulo, Sodoma e Gomorra, já tinha pago com a vida, porque o salário do pecado é a morte. Tá entendendo? Mas Abraão, ele não vai observar isto. Ele não vai deixar com que esta situação venha tirar dele o prazer de interceder. E Abraão já conhecia a Deus. Já conseguia, justamente. E aí ele... Que revela sobre a sua palavra. Sim. Mas mesmo assim, e ele vai interceder. Deus diz, eu vou destruir, ele vai. Mas se tiver tantos justos, o Senhor fala, se tiver tantos justos, eu vou poupar. Se você E ele esgota, na verdade. Né? Ele vai esgotar a situação, ele vai chegar ao extremo intercedendo. Então o intercessor ele não pode cansar de interceder. Até que Deus diga que acabou, basta. O intercessor ele precisa continuar intercedendo. Por isso que eu digo, nem todo mundo é intercessor. Deixa eu falar algo aqui. Pode. O povo que tá me ouvindo. Mãe e pai, esposa, esposo. Eu acho que você já deu para entender aí a mensagem. Continue intercedendo, mãe. Mãe,
continue intercedendo pela sua filha. A senhora mãe, o senhor pai, através da sua intercessão, há de ver a sua família, a sua filha, o seu filho liberto dessa situação. De Jesus. Mãe, continue intercedendo. Abraão, pastor, esgotou. Esgotou. Ele foi no extremo. Até no dia que o Senhor fez assim, se tiver um, eu vou poupar. Não é? Pronto. Então, mano. Mas não tinha um. Esgota. O que tinha lá era Ló. E Ló vai ser tirado. Esgota. Verdade. Então, pai, esgota aí. Intercede mesmo. Porque Deus, ele é justo e há de nos ouvir. Com certeza. Pode prosseguir, meu pastor. Então é justamente isso que acontece. Por isso que assim nós puxamos o tema, né, a importância da intercessão. Né? A intercessão é de extrema importância para a nossa vida. Né? A intercessão ela traz livramentos. Observe, me veio um texto aqui, né, e eu estava comentando na EBD com o irmão, dando esse estudo com o irmão Pedro Júnior, né? E olha o que é o coração de um intercessor. Davi peca, né? E aí Batseba ela gera um filho de Davi. A Bíblia diz que o filho de Davi com Batseba nasce. E ali o menino vai ficar 7 dias. Olha a visão de um intercessor. Davi não come porque ele vai agora para... Se é no dia de hoje, ele ia para a campanha do jejum. Então ele vai ficar sem comer, ele vai interceder a ponto dos seus criados ficarem preocupados. Quando o menino morre, ele escuta o burburinho. Não, mas se o menino está vivo, aí ele entende que o menino, ou seja, acabou. Minha parte eu fiz, mas Deus preferiu levar. Então ele vai se levantar e vai tocar a vida dele. Mas aonde é que eu quero focar? É que o intercessor ele não desiste, ele não para. Enquanto eu não tiver a resposta, eu vou estar ali intercedendo, batendo, até que a porta se abra, até que a resposta ela venha. Sim, não. Pronto, mas eu vou estar aqui. Eu quero que o senhor fale, por favor, pastor, olhando para a câmera, para aquelas pessoas que estão pensando em desistir. O segredo, queridos, é não desistir. Né? Eu não sei quanto tempo você tem intercedido por algo ou por alguém, mas se você ainda não obteve a resposta concreta da parte de Deus, continue perseverando, continue intercedendo, continue derramando a sua alma diante do Senhor. O segredo é esse. Né? O segredo é esse. A gente pode ir para Ana. Qual era o grande sonho de Ana? Ter um filho. Você já viu quem está angustiado fazer oração muitas vezes como nós fazemos? Pai nosso que está no céu santificado. Não. Quem está angustiado, misericórdia. A oração é diferente, pastor. Você chega aí nos templos aí, você vê quem está vivendo uma vida favorável, vamos dizer assim, e quem está passando por uma crise. O comportamento ele é completamente diferente de quem está passando por uma crise. O louvor está lá. Ele está com o joelho dobrado aqui, se derramando em lágrimas. O da crise. Ele está intercedendo. Ele está em busca do favor de Deus. Assim era Ana. Aleluia. O que Ana queria era um filho. Aleluia. Eu tenho um sonho. Aleluia. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar... Não. Eu vou recorrer a quem pode realizar o meu sonho. E na situação de Ana, só Deus é quem podia. O que ela vai fazer? Ela vai interceder. E vai ser até confundida. Verdade. Porque ela estava em crise. E o texto diz que ela só balbuciava. Não tinha nem força. Justamente. Não tinha força. E intercessor muitas vezes. Mas ela não desistiu. Não desistiu. Ainda que não se escute nada nas palavras. Que haja só um bater de boca. Você tem que continuar. O ditado popular, né? Desistir jamais. Desistir jamais. E aí Ana, ela tem esse caminho aí. Até que o Senhor vai se lembrar dela, como o texto diz, né? Depois de ela, né, deitar-se com seu esposo, né? Aí o texto vai dizer, e o Senhor se lembrou de Ana.
Mas para o Senhor, entre aspas, se lembrar de Ana, Houve o seu choro antes. houve Clamor. um clamor, houve uma intercessão a ser feita. Né? Quando fala de intercessão, Deus está... O senhor anotou aí, né? Anotei só alguns textos. Não, para poder não estar atropelando. Não, pode ficar tranquilo. Deus estava para tomar uma decisão, aí Moisés intercedeu. Pode explicar, por favor? Intercessão também muda decretos de Deus. Qual era o decreto de Deus aí? Vou destruir Israel. Aí vai entrar quem? Moisés. Porque o intercessor é aquele que ele media. Ele fica entre homem e o necessitado. Exato. Quando o texto vai dizer assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, ele intercede por cada um de nós. Aleluia. Ou seja, ele está no meio. Glória. Você está falando aqui, mas você está falando coisa aí. Eu tomo essa palavra. Eu chego lá e interpreto. O Espírito chega lá para aqui, ó. Bom. Então, esse é o intercessor. Aí Timóteo ele vai dizer o quê? Aleluia. Que Cristo é o mediador Aleluia. entre Deus e o homem. Aleluia. Cristo está no meio. Cristo é que intercede. Né? Aleluia. O cara pecou na hora de interceder. Então, Israel pecou. Deus estava mirado com Israel. Já decidido. Decidido. O decreto era... Deus disse assim, olha, vou destruir todo mundo aí. De você eu vou fazer uma nova nação. Aí Moisés aí vai interceder. Faça isso não. Intercedendo. Faça isso não. Vai conversar com Deus. O que é que vão dizer? Do teu nome. Do teu nome. Ele tirou Israel lá do Egito para matar no deserto. Imaginou, pastor? Tá eu, o senhor, qualquer outro irmão de madrugada aí, uma intimidade dessa. Meu Deus do céu. Que intercessão. Faça isso não, senhor. Ô, senhor, tenha misericórdia. Que intercessão. Não deixe de ser a sepultura, não. Dê mais uma oportunidade. Meu Deus do céu. Que Jeová olhar no mundo espiritual assim, ó. Ele vai pro carnaval, mas dá mais uma oportunidade. Aí você fala assim, tá certo, Moisés. Beleza. Tem outra simples. Deus pega o profeta Isaías e vai lá no palácio. Diga a Ezequias que é para ele só preparar a casa dele. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ali é uma intercessão. Não é uma oração comum. Não é não. Não. Quem vai orar de uma forma comum quando sabe que vai morrer? Ninguém ora. Tá certo, Deus. Valeu. Não. Ele estava tão temeroso que o texto dizia, ele virou-se para a parede, chorou e disse, Deus, lembre-se que já houve um tempo que eu andei corretamente em sua A casa. sua casa estava fechada, não estava tendo culto, o sacrifício não estava acontecendo. A intercessão mudou ou não mudou, quadro? Mudou. E por que às vezes nós... E temos exemplo, né? Justamente. E por que nos falta muitas das vezes a fé de que através da nossa intercessão Deus vai mudar o quadro? O texto diz que antes do profeta sair do palácio, ele ouve a voz, volte e diga a Ezequias que Aleluia. eu escutei ele. Aleluia. Que mais 15 anos foi acrescentado a ele. Agora, como terminou, aí já são outros 500. Eu vou dar uma volta aqui. Sim. Aqui. O impacto da intercessão, o impacto da intercessão de Moisés na mente do Senhor. O que Sim. foi que aconteceu? Deus mudou. Deus ouviu o conselho. É o que nós Mudou a mente. podemos dizer que mudou o conceito. Meu né? Deus do céu. Deus tinha algo programado e fez, vou voltar atrás. Eu sei que essa palavra ela pode soar de uma forma estranha Sim. para alguns, mas é um fato. Mudou. Deus ele tinha decretado aquilo ali. Isso. Mas através da intercessão de Moisés por Israel, ele vai mudar. Se eu pensar diferente, eu estou dizendo para a mãe, o pai, que Deus não vai mudar. Exatamente. Se eu penso diferente que Deus não mudou, então, mãe, pare de orar. Se eu tenho essa ideologia, tá me entendendo? Entendo, sim. Se eu tenho essa ideologia, Deus mudou. Se eu entendo que Deus não mudou, então, mãe, pai, não pare de orar, mas eu quero que os senhores
Os queridos raciocinem como nós estamos raciocinando aqui. Deus mudou. Deus ia matar. Mas ia destruir Israel. Ia destruir. Mas pela intercessão do servo, Sim. a princípio, que servo de uma intimidade tamanha, profunda, claro. Esse servo foi aquele que viu as costas de Deus. Que desceu do monte com o rosto brilhante. Que tinha uma intimidade sem precedente. Exatamente. Pois não. Então é justamente isso. Né? É essa a importância, né, da intercessão. Um advogado é intercessor? Sim. Com certeza. Né? Ali tem um juiz, tem um réu e tem um advogado. Ele está intercedendo em favor do seu cliente, podemos dizer assim. Tem que ter argumento. Claro, e ele tem que estar embasado na lei. Né? Aí a gente vai assim, mas foi injustiça. Talvez na nossa visão. Mas se ele usou aquilo que a lei permite que ele use, não foi injustiça. Já com Deus é diferente, né? Porque o juiz ali ele pode bater a sentença de acordo com a lei. Com certeza. E graças a Deus, nosso Deus, ele é misericordioso. Não é assim? Sim. Ele é misericordioso. E nós temos visto, sim, a sua misericórdia. Exatamente. Então, assim, é algo que precisa ser... É uma ferramenta ou é uma arma, podemos dizer assim, que deve ser mais usada pela Igreja do Senhor. A intercessão. Deve ser. Né? Nós estamos fazendo parte de uma geração, né, e não precisa estar expressando, né, mas nós estamos vendo aí. E qual a nossa posição como igreja? Ficar assistindo? Ou precisamos interceder, ou precisamos orar com mais fervor para que Deus venha verdadeiramente, né, mudar o quadro, mudar a história. Na bênção de Jacó para os seus filhos, no Gênesis 49, Jacó ele está na sua velhice ali. Sim. E começa a liberar a bênção para os filhos. Ele diz que Judá veria o Messias, ele diz que Rubem seria teimoso, como a onda do mar, diz que Azé ia preparar comida especial para reis, diz que Gad ia ser uma gazela ligeira, e, enfim, diz que Zebulon ia ser uma terra portuária, tudo aquilo aconteceu. Mas quando ele fala com Issacar, ele diz que Issacar é jumento de ossos fortes, deitado em no meio de dois fardos, de ossos fortes. E viu Issacar que o descanso era bom, ali se acomodou. Só que essa tribo de Issacar, ela construía ferramentas para a guerra. E o texto diz assim ainda, e abaixando o seu ombro, se submeteu ao jugo. Ou seja, quando as outras nações precisavam de ferramenta para a guerra, espada, escudo, mandava buscar Issacar. Issacar era uma nação armada até os dentes. Era o exército de guerra, armas. Quero uma faca, Issacar. Quero um escudo, Issacar. Eu faço a pergunta, qual é a nação corajosa que vai mexer com a outra nação que sabe que ela está armada até os dentes? Ninguém. Porém, Issacar, uma nação nos dias atuais frágil, militarmente falando, vai mexer com os Estados Unidos? Vai nada. Vai mexer com a Rússia? Isso. Vai mexer com a China? Não vai. Só que o problema de Issacar é que ele não soube usar o dom que Deus deu. Se submetia a jugo. Perfeito. E viu Issacar que o descanso era bom, ele viu que o descanso era bom, se acomodou. Ou seja, tem arma, tinha tudo e era submetido aos julgos de impostos. Em outras palavras, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, né, para derrubar as fortalezas de Satanás. E qual é a maior arma que o Senhor colocou na nossa mão? A intercessão. Justamente. A oração. É assim, quer conquistar qualquer coisa? Você tem que ir para a guerra. Tem que ir para a guerra, tem que ir para a intercessão, né? Tem que ir para o jejum. Isso é fato. Né? Agora,
o grande problema, entre essas falando, é que o intercessor ele sofre. Ele sofre. O intercessor ele não é visto. Agora, através da vida do intercessor, muita gente alcança a vitória. Né? Mas o intercessor não é visto. Entendeu? E pode dizer que ele nem faz questão. O correto, né, é não fazer questão, é se alegrar, na verdade, mas ficar na dele. Né? É verdade. Ficar na dele. É como eu estava falando com o irmão, né? Aí é algo particular meu. Né? Quem faz, né, acha correto, amém. Né? Mas eu, particularmente, não vejo sentido algum nessa história de vai ter vamos ter um culto 19h30, aí chega o grupo de intercessão 18h30 para fazer 1 hora de oração. Não vejo sentido algum nisso. Quem faz, amém. Agora é uma posição minha. O intercessor ele tem que ter uma vida de intercessão. Chegar lá 1 hora antes só para dizer que tem grupo de intercessão, é verdade. Não vejo sentido algum. Mas, né? É verdade. Quem é presidente de ministério que age assim, amém, a gente respeita. Mas eu particularmente não. Ou seja, é um perigo, cara, é um perigo que uma incumbência tão importante e fina venha cair também no como é que pode dizer? Naquela coisa de artificial. Exatamente. É muito sério. Exatamente. Às vezes a pessoa passa, um exemplo, né? Às vezes a pessoa passa o dia todo desligado, tal. Mas aí quando chega... Guerra é guerra. Guerra é guerra. Já viu aquele filme muito interessante, Até o Último Homem? Guerra é guerra. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. Né? Ele queria. Mas a guerra mostrou a ele, né, muitas situações. Óbvio, ele alcançou o objetivo dele. Mas guerra é guerra. Você não fica numa guerra desligado. Aí você passa o dia todo, mas o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano, orar sem cessar. Orar sem cessar. Ele está ali aplicando esse versículo ali para um relacionamento profundo para com Deus. Mas, pegando esse gancho dessa passagem aí, é possível eu orar sem cessar? Até porque orar sem cessar não significa a gente estar de joelho dobrado. Né? Você anda ligado. Isso. Ligado. Isso. Né? Você está ligado 24 horas. Né? Daniel. Aí abrimos com o texto de Daniel e o texto vai dizer que na guerra Daniel morou. Mas foram 21 dias até ele obter a resposta. E quando a resposta chega, o anjo vai dizer o que? Ele, desde o primeiro dia foi escutado. E se ele para? Orei aqui. Por isso que eu digo, Daniel foi mais além do que orar. Ele foi para intercessão. Porque se ele para... Rapaz, é forte isso. Ele disse, o texto está dizendo que o anjo vem, mas tem uma guerra no mundo espiritual, no reino persa, tem uma guerra. Não é isso? É isso. E quando rompe essa barreira, aí o próprio anjo vai dizer, Daniel, né, varão muito amado, né, vai atribuir aquelas características a Daniel, e ele vai dizer assim, desde o primeiro dia que você orou, e Deus escutou. Mas a gente estava numa batalha no mundo espiritual, e tinha uma batalha aí. Então foi preciso você intensificar mais essa oração, foi preciso você interceder, né, em outras palavras. Deixa eu falar algo aqui, mais uma vez aqui. Você vê que falamos de várias intercessões aqui nessa noite. Sim. Várias. E um detalhe que não pode passar desapercebido. É que Deus ouviu e ouve todas. Com certeza. Então, meu querido, a sua intercessão por essa pessoa que está entubada, por essa pessoa que pegou o formulário, o resultado do exame e deu câncer, a sua intercessão por aquela pessoa que está desaparecida, Amém. por aquele resultado do seu currículo,
por aquele exame da sua faculdade. Deus ouviu e Ele vai dar a resposta, segundo a sua vontade. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, com o nosso pastor Sandro. Amém. Né? Ali do Ministério Restaurando Vidas. Estamos aqui sendo, mais uma vez, agraciados no nosso bate-papo com o nosso pastor Afonso. E hoje nós estamos com esse tema, a importância da intercessão. Amém? Pode Amém. Continuar, meu pastor. E aí, Neemias, outro exemplo. Vida tranquila. Aí alguém, né, vai passar e vai chegar e ele vai perguntar: como é que estão? Aí, rapaz, lá tá tudo arrasado. E estava numa boa vida também. Justamente. Tá tudo arrasado. As portas queimadas. O texto diz que Neemias ele vai primeiro sentar e chorar. Se lamentou por muitos dias. Meu Deus do céu. Vai lamentar por muitos dias. Segura aí. Então, esse negócio de ser intercessor não é um emocionalismo. Não. O que nós vimos em Daniel, Não. em Abraão, em Moisés e agora em Neemias. Por isso que não pode se brincar. Tem gente que, eu sou intercessor, cuidado. É espontâneo. Você pode mexer numa casa de moribundo. Porque o intercessor, ele sente a dor do outro. Oh, meu Deus. É como o senhor falou no início. Ele deixa muitas vezes de orar por si para orar pelo outro. Mas não tem algo tão desconfortável do que ter que se levantar numa madrugada para orar, para interceder por alguém. E detalhe, às vezes você é despertado 1h da manhã e vai parar às 5h da manhã. Por quê? É querer ver o bem-estar de outra pessoa. Quantos livros, né, trazem como testemunhos aí de vilarejos, né, de cidades que foram transformadas por pessoas intercessoras. Então, é um fato. Por isso, a própria missão evangelística. há se eu não me falo, ou é Guilherme ou é William Carey, né? Uma chama na escuridão. Ele ficou conhecido como uma chama na escuridão. É tipo chinês, monge, de monge. Mas ele era evangelista, né? E assim, por que uma chama na escuridão, né? Tem até um filme, né? Tem um livro e tem um filme, né? E por que isso? Ele é enviado para uma obra missionária na Índia. Mas, assim, o tempo vai passando, né? E as almas não vão se rendendo, né? E aí a igreja que o enviou abandona. Mas ele tinha um amor muito grande por aquele povo, pelos hindus. Muito grande. Então, só para encurtar, e é até bom que depois, né, os irmãos ou procuram o livro ou vão ver no YouTube o filme, né? É muito interessante porque, assim, ele perde um filho por malária, a esposa surta com a perca do filho e depois de um tempo ela também morre. Imagina. Mas ele continua com a missão. E depois de 6 anos, aí tem alguém que quer determinar tempo no ministério do Senhor. Depois de 6 anos